Como sabemos que temos uma angústia profunda? Quais são os sintomas que nos levam a ter esse entendimento? Quando sentimos muito medo, vontade de chorar do nada, uma tristeza, uma ansiedade, uma decepção nos leva a termos uma alma angustiada. E por que eu estou falando tudo isso? Porque existe um cara na Bíblia que se chama Jonas, que ele sentiu exatamente tudo isso. E eu quero ler para vocês Jonas 2, do 1 ao 2. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Gente, eu fico imaginando Jonas num estado de angústia tão grande, que ele não sabia o que fazer. Ele estava dentro de uma barriga de um peixe, e dentro dessa barriga ele estava com medo, ele estava se sentindo angustiado, ele estava se sentindo triste, porque caiu a ficha dele que ele havia desobedecido a Deus. E como que eu tenho certeza disso? Porque antes disso ele estava num barco onde teve uma grande tempestade, e a tempestade só cessou quando ele virou para os tripulantes do barco e disse: essa tempestade está acontecendo porque eu estou em desobediência a Deus. Era para eu estar indo para Nínive e eu não quis ir para Nínive. Me joguem no mar. E dessa forma foi feito. Ele foi jogado e veio o grande peixe, engoliu ele, e por lá ele ficou 3 dias. Muitas vezes estamos angustiados por situações que não estavam sobre o nosso controle. Não estava no controle de Jonas tudo isso. Não estava no controle de Jonas ter sido engolido por um grande peixe. Mas, na maioria das vezes, nós fizemos algo para chegar nessa situação. Foi o que aconteceu com Jonas. Então ele desobedeceu e chegou nessa situação. Na maioria das vezes acontece a mesma coisa com a gente. Nós entramos nesse processo de desespero, de angústia, de depressão, de tristeza por algo que fizemos e teve a consequência. Então o que a gente faz quando somos engolidos por esse tipo de sentimento, que é a angústia? Primeiro, na angústia clame ao Senhor. Foi exatamente o que Jonas fez. Ele entrou em uma oração profunda. Se vocês puderem ler do versículo 2 até o versículo 9, é nítido a oração poética que ele fez para Deus. Porque ele estava com a sua alma tão angustiada, e ele clamou tanto a Deus, e ele estava contando a Deus o que estava acontecendo com ele lá dentro. Será que você está clamando e contando a Deus tudo, ou só falando: Deus, entra na minha causa? Não, a gente tem que saber orar, temos que ter orações inteligentes. Deus, entra na minha causa porque está acontecendo isso, eu estou me sentindo dessa forma, eu preciso que o Senhor intervenha se for da sua vontade, aonde eu estou errando, para o Senhor olhar para mim com os olhos de misericórdia. Temos que ter orações inteligentes. Temos que ter um tempo de clamor inteligente, de humilhação. Na angústia, ele se humilhou diante de Deus. No versículo 2, ele fala o seguinte: na minha angústia, ele falou assim: Deus, eu sou humilde o suficiente de reconhecer que eu estou angustiado. Ele diz que ele estava dentro do inferno e ele gritou: Deus, olha para minha causa. Ele foi humilde diante de Deus, numa condição de morte espiritual. Por que eu sei que ele estava tendo uma morte espiritual ali? Porque ele fala o seguinte, que ele gritando dentro do inferno, o inferno é morte. Ele estava ali numa condição totalmente em relação à separação do Senhor. Por quê? Porque ele desobedeceu, ele pecou contra Deus.
ali naquele momento ele reconheceu que ele precisava de Deus. E na nossa angústia nós temos que atender ao nosso chamado. Jonas, ele revela a sua tremenda fé a Deus, porque ele, com uma forte afirmação, ele disse a Deus: ouve o meu clamor. Ouve, Deus, me ouve. Ele teve fé o suficiente para crer que Deus estava ali com ele, escutando ele. E ele disse: tu ouvistes a minha voz. Então ele afirmou. Ele trouxe a existência. Ó, Deus, eu estou sentindo isso, mas eu sei que o Senhor está me ouvindo. Talvez você esteja chegando a Deus se colocando numa situação tão de vítima que, ai Deus, coitado de mim, com uma autopiedade. E Deus não quer que você tenha uma autopiedade de você. Ele quer que você tenha fé, Ele quer que você seja humilde de coração para que Ele possa intervir na sua situação. Você não precisa ser uma pessoa ali toda, uma pessoa totalmente, como eu posso explicar, uma pessoa feridenta para Deus. Ele te conhece. Você tem que ser uma pessoa humilde. É diferente de se fazer de vítima para uma pessoa humilde de coração e trazer a existência. Falar: Deus, eu creio que o Senhor vai intervir, porque a sua palavra nos garante, porque o Senhor está me ouvindo, porque você é filho. Se você é filho do Senhor, se você aceitou Jesus como seu único Salvador, Ele está te escutando. E Ele vai atender o seu clamor no tempo dele, mas Ele vai. Então você chega a Ele com humildade, mostre para Ele os seus sentimentos e tenha fé. Porque a fé agrada o coração do Senhor. Jonas teve fé. Jonas pediu para Deus intervir, para Deus olhar para a situação dele, e Deus interviu na situação dele. E o que ele fez? Ele cumpriu o propósito que ele tinha sobre a vida dele. O profeta Jonas foi um dos maiores profetas da Bíblia. E ele cumpriu o seu chamado. Primeiro ele teve que passar por uma tempestade. Primeiro ele desobedeceu, passou pela tempestade, passou pelo caos, mas depois ele entendeu. E daí então, ele olhou para o Senhor de uma outra maneira. E ele teve um amadurecimento, ele teve um crescimento espiritual e um crescimento principalmente emocional dentro dele. Que nessa noite, ou nessa tarde, ou nessa manhã, eu não sei que horas você vai estar escutando esse vídeo, que você possa ter o entendimento da sua situação, que você possa clamar humildemente, mas que você possa sair dessa morte espiritual para caminhar para o alvo que é Jesus Cristo. Amém?